Lendo notícias para você. Narcopentecostalismo. Traficantes evangélicos usam religião na briga por territórios no Rio. Território foi batizado de Complexo de Israel pelo chefe do grupo criminoso, segundo a polícia. Por Letícia Mori, da BBC News Brasil em São Paulo, 12 de maio de 2023. Os traficantes que dominam as favelas da Parada de Lucas, Vigário Geral e outras 3 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro elegeram referências bíblicas como seus principais símbolos. A facção se autodenomina Tropa de Arão, uma figura bíblica, irmão de Moisés. A estrela de Davi foi espalhada em muros e bandeiras nas estradas das favelas e está até em um neon no alto de uma caixa d'água na comunidade de Cidade Alta. O território foi batizado, segundo a polícia, de Complexo de Israel pelo chefe da tropa, uma referência à terra prometida para o povo de Deus na Bíblia. O grupo criminoso comandava inicialmente o tráfico em Parada de Lucas e estendeu seu domínio para as comunidades vizinhas. Hoje, a tropa controla o tráfico nas favelas de Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, de acordo com a polícia e centros de pesquisa em segurança pública. O Complexo de Israel é emblemático de um fenômeno que alguns pesquisadores têm chamado de narcopentecostalismo. Não apenas o surgimento de traficantes que se declaram evangélicos, mas a forma como isso influencia a atuação das facções na disputa por territórios no Rio de Janeiro. Abre aspas. O termo neopentecostalismo tem sido empregado por diversos pesquisadores que analisam o fenômeno de narcotraficantes que assumem, de forma explícita e aberta, religiões neopentecostais, inclusive em suas atividades criminosas, explica a cientista política Cristina Rins, pesquisadora do Laboratório de Análise da Violência do UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e doutoranda na Free University de Berlim. Ou seja, além da conversão pessoal, a religião também tem um papel estratégico para a manutenção do poder e da disputa por territórios, segundo os pesquisadores. A comunidade evangélica tradicional rejeita fortemente a ideia de um traficante possa ser evangélico. Abre aspas. Um pastor sério não vai aceitar que uma coisa que é ilegal na lei humana e imoral seja associada a Cristo, diz o pastor Carlos Alberto, que atua há 17 anos como pastor na favela da Cidade de Deus e antes era ele próprio traficante. Abre aspas. O pastor tem que mostrar para a pessoa que ela pode se arrepender, mas para ser aceito como evangélico, ela tem que largar tudo que é contrário aos princípios bíblicos, morais e éticos. No entanto, os traficantes considerados parte do neopentecostalismo não só se declaram membros da religião, mas de fato têm uma vida religiosa, apontam pesquisadores. O líder do tráfico no Complexo de Israel é alvo, por exemplo, de 20 mandados de prisão por homicídio, tortura, tráfico, roubos e ocultação de cadáver. Ao mesmo tempo, ele se declara evangélico, espalhou referências religiosas pela região e tem amigos pastores, aponta a polícia. Abre aspas. São traficantes que ao mesmo tempo participam da vida do crime e da vida religiosa evangélica, indo a cultos, pagando dízimo e até mesmo pagando por apresentações de artistas gospel na comunidade, afirma Cristina Rins. Essa influência de religiões sobre as dinâmicas de poder do tráfico sempre existiu, dizem pesquisadores, e não é algo particular ao protestantismo. Mas a conversão de traficantes ao pentecostalismo é um fenômeno que tem características próprias, em um país que caminha para ter maioria evangélica na próxima década. Mais evangélicos como o Brasil. Nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira tem se tornado mais evangélica como um todo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de evangélicos subiu 61% entre 2000 e 2010. Dados de 2020 de pesquisa feita pelo Instituto Datafolha apontam que 31% da população era evangélica nesta data, com católicos compondo 50%. Se o crescimento continuar no ritmo atual, em 2030, os evangélicos chegarão a 40% da população, segundo uma projeção do pesquisador José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.
Para a população das favelas, as igrejas pentecostais passaram a ter uma importância significativa. As redes evangélicas oferecem segurança e apoio material, espiritual e psicológico para os moradores, aponta a pesquisadora Cristina Vital Cunha, em Oração de Traficante, uma etnografia. Foi neste contexto que se deu a aproximação dos traficantes desta religião, diz o sociólogo Dorian Borges, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Abre aspas. Essa conversão ocorreu tanto pelo fato de parte dos traficantes terem nascido em lares evangélicos ou por terem familiares religiosos, bem como por estarem internados no socioeducativo ou em prisões e terem sido alvo dos projetos missionários evangélicos nessas instituições. Explica. Manutenção do poder. Nesta união do tráfico com a religião, as doutrinas neopentecostais se misturam às estruturas de poder das facções. Em muitos locais, como no Complexo de Israel, por exemplo, ela é decisiva para a governança e a manutenção do poder de grupos criminosos, diz Cristina Rins. Abre aspas. A aproximação pelo tráfico da gramática de guerra reconhecida nas favelas e empregada por algumas igrejas neopentecostais proporciona uma narrativa de legitimidade religiosa para a expansão violenta do território, afirma a pesquisadora. A pesquisadora afirma que, na competição pelo mercado de venda de drogas, a adaptação de uma linguagem e de símbolos familiares para a população permite que os traficantes apresentem confrontos armados com grupos concorrentes de tráfico de drogas como guerra espiritual ou mesmo como uma guerra santa contra demônios e inimigos religiosos. O chefe do tráfico no Complexo de Israel é também um dos líderes do Terceiro Comando Puro, segundo a polícia. O TCP é hoje o terceiro maior grupo armado do Rio, atrás das milícias e do Comando Vermelho, de acordo com o estudo Mapa dos Grupos Armados do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, UFF. O complexo faz parte do território do TCP, que é um rival histórico do CV. Na disputa por territórios, o TCP fez alianças com milícias, apontam pesquisas de Rins e Borges. Os especialistas afirmam ainda que as estrelas de Davi no Complexo de Israel, ou a pichação Jesus é o dono do lugar, em um terreiro de Umbanda destruído por traficantes, são mais do que símbolos religiosos. São uma forma de delimitar espaços de poder e de domínio do tráfico nos territórios, como aponta Rins. Abre aspas. Quando esses traficantes evangélicos ordenam o fechamento de terreiros, além do racismo e intolerância religiosa, estão demonstrando seu poder, força e domínio no território. Ou seja, esse grupo de traficantes utiliza a gramática evangélica como instrumento de dominação da população residente nas favelas. No entanto, Vital Cunha pontua que nem sempre o fato de um traficante ser evangélico resulta na retirada de santos católicos ou na perseguição de religiões de matriz africana. Ela descreve em sua pesquisa casos em que os próprios moradores fazem esse tipo de constrangimento e intolerância. Rejeição dos evangélicos. Se a linguagem religiosa é familiar para a população, a rejeição da ideia de que traficantes possam ser de fato cristãos é muito forte na comunidade evangélica mais tradicional, como explica a pastora e pesquisadora Viviane Costa, autora de Traficantes Evangélicos. Alguém que vive do crime, nessa visão, não cumpriria os requisitos de uma verdadeira conversão, diz ela. Para muitos cristãos, ser evangélico não significa só aderir às crenças da religião, mas ter atos e um estilo de vida de acordo com certos preceitos, explica o sociólogo Diogo Silva Correa, autor do livro Anjos de Fuzil, resultado de sua pesquisa sobre as relações entre o crime e a religião na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio. Ou seja, para alguém ser evangélico, não basta acreditar, é preciso viver de uma certa forma. A ideia de um criminoso evangélico seria, portanto, inaceitável. Abre aspas. Se a pessoa não procurar mudar, não tem como se intitular cristão. Isso vale para todos, para o adultério, para o brigão, para quem tem vício, não só para o traficante, diz a BBC o pastor Carlos Alberto, de uma igreja neopentecostal na Cidade de Deus.
Abre aspas. Durante muito tempo, os evangélicos foram respeitados justamente porque não existia aquela coisa de ser não praticante como os católicos. O crente era até considerado chato, cafona, diz ele. Os pastores coniventes com o tráfico são uma minoria, defende ele, mas é algo problemático porque é uma minoria que tem forte influência sobre o rebanho. Abre aspas. O pastor sabe que é errado, mas alguns aceitam por causa dos benefícios. O traficante paga por uma cruzada, evento religioso aberto, faz uma reforma na igreja, diz ele. É uma visão errada de que Deus vai transformar uma maldição em bênção, um dinheiro maldito em algo positivo. Abre aspas. Mas é algo que faz a igreja perder credibilidade, diz ele. Se você percebe que o traficante quer proteção, quer usar a religião como um amuleto, mas não quer largar o crime, não pode se associar. Como você vai ficar conivente quando a lei do tráfico é muito rígida, é olho por olho, não existe compaixão, diz. Carlos Alberto afirma que o processo de aceitar pessoas que só querem os benefícios de se dizer religioso, mas não mudam de vida, é algo que acontece também no meio artístico, no futebol, no meio empresarial e na política. Abre aspas. Pastores que aceitam parecer como certos políticos que são coniventes com certas práticas não me representam. No entanto, Viviane Costa explica que, conforme mais e mais brasileiros se tornam protestantes, a conversão nos moldes mais tradicionais é menos comum, e pessoas se consideram evangélicas mesmo que não se comportem de acordo. Ela lembra do fenômeno das celebridades evangélicas citadas por Carlos Alberto, abre aspas. Mesmo alguns políticos e celebridades que se declaram cristãos reformados não seriam considerados verdadeiramente evangélicos levando em conta a expectativa mais tradicional, diz, abre aspas, fui bastante criticada por falar em traficantes evangélicos, mas não fui eu que os nomeei como evangélicos. É assim que o fenômeno é conhecido e como eles próprios se identificam, diz Costa, abre aspas. O livro é o resultado de uma pesquisa e, como pesquisadora, eu estou descrevendo um fenômeno, não fazendo uma análise teológica se a pessoa realmente é convertida. O TCP é conhecido pelos desaparecimentos de pessoas que se opõem à facção, de acordo com a polícia. Desde antes da criação do Complexo de Israel, moradores relatam à imprensa desaparecimentos de familiares e amigos em favelas dominadas pela facção. Em alguns lugares, no entanto, alguns traficantes evangélicos têm um grande respeito por pastores de igrejas nas favelas que dizem não aos grupos armados, diz Costa. Abre aspas, são considerados verdadeiros homens santos, porque realmente aderiram ao caminho correto, afirma. Vital Cunha, uma das primeiras pesquisadoras a estudar o tema, descreve em seu trabalho como notou a aproximação de traficantes e pastores em busca de proteção espiritual. Na favela do Acari de Santa Marta, descreve ela em seu trabalho, o rádio de comunicação dos traficantes apitava todos os dias às 5h30, com uma oração do chefe do tráfico. Ele falava ao mesmo tempo com Deus, pedindo proteção, e dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos, e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. Narcorreligião. A pesquisadora Viviane Costa, no entanto, é contra falar em narcopentecostalismo. Ela diz que isso passaria a ideia de que a religião só passou a ser um fator importante na dinâmica de poder do tráfico com o surgimento dos traficantes evangélicos. Na verdade, diz ela, a religião está presente na dinâmica do tráfico desde a sua gênese. Ela defende que o mais correto seria falar em narcorreligião. Nas décadas de 1980 e 1990, as facções do narcotráfico eram amplamente associadas a religiões afro-brasileiras, como Candomblé e a Umbanda, diz Dorian Borges. Isso foi inclusive retratado no cinema, a passagem no filme Cidade de Deus, em que o traficante muda de nome após ter o corpo fechado em um ritual religioso, é uma das mais conhecidas. Dadinha é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, diz o personagem antes de atirar em outra pessoa. Os traficantes construíram murais e altares em seus territórios, destaca Costa. Abre aspas. Em alguns casos, quando um traficante derrubava um chefe do tráfico ou quando ia conquistar um outro território, a divindade do traficante que tinha sido derrotada também abria lugar para a divindade do que assumia.
Ou seja, o elemento religioso já fazia parte da dinâmica de poder. Reportagens do jornal O Globo na década de 1990 descrevem casos de imagens de entidades e de santos decapitados durante disputadas armadas, algo que acontecia pela mão dos traficantes rivais e também pela polícia. O preconceito contra as religiões afro-brasileiras já era presente desde então, explica Borges. Abre aspas. As religiões afro-brasileiras, desde suas origens, têm sido estigmatizadas, e os traficantes vinculados a essas religiões eram os personagens perfeitos, usados pela sociedade e pelo Estado, em especial as polícias, para a vinculação desse grupo com o diabo, com o mal. Segundo o pesquisador, esses símbolos religiosos eram frequentemente destruídos durante as operações policiais. Em Oração de Traficante, Vital Cunha descreve como as pinturas de santos e entidades do candomblé passaram lentamente a serem substituídas por trechos bíblicos na favela de Acari, no Rio de Janeiro, onde ela passou mais de uma década fazendo pesquisa. Ou seja, na dinâmica religiosa que já existia, passou a ser modificada para incorporar a cultura neopentecostal que surgia. Hoje, a criação do Complexo de Israel é o exemplo dos contornos que essa relação entre tráfico e religião assumiu, diz Cristina Rins. Exemplo, aliás, que é copiado por outros traficantes, que, segundo a Polícia Civil, o chefe do tráfico de uma favela em Madureira, na zona norte do Rio, pretende tomar os territórios de rivais para criar uma grande área sob seu domínio que chamaria Complexo de Jerusalém. Você ouviu a notícia: narcopentecostalismo. Traficantes evangélicos usam religião na briga por territórios no Rio. Por BBC News Brasil.